Você diz que não pode viver sem essa pessoa, que nunca tinha sentido algo assim, que desta vez é diferente. Você acredita que essa intensidade é a prova de que é amor. Pode não ser. O que você está sentindo pode não ser profundidade, mas dependência. Não plenitude, mas medo. Não escolha, mas impulso. E é aqui que a filosofia entra para romper o conforto. Para Arthur Schopenhauer, aquilo que você chama de amor não é uma revelação espiritual. É a vontade em ação, uma força irracional que o empurra a desejar, a possuir, a se assegurar. O indivíduo acredita que escolhe livremente, mas está sendo movido por algo mais profundo do que sua consciência. Essa intensidade que você interpreta como destino pode ser simplesmente desejo amplificado. Erich Fromm, o filósofo alemão, por outro lado, não começa falando de biologia nem de instinto, começa falando de incapacidade. Ele afirma algo muito mais desconfortável. A maioria das pessoas não sabe amar. Não porque não sinta, mas porque não desenvolveu a estrutura interior necessária para amar sem precisar. Aqui está a mentira emocional que quase ninguém questiona. Se eu sinto com força, é verdadeiro. Se dói, é profundo. Se eu não consigo deixar ir, é porque é amor. Nem Fromm nem Schopenhauer aceitariam isso. Fromm diria: se você não consegue ficar sozinho sem se desintegrar, não está amando, está usando o outro para sustentar sua identidade. Schopenhauer diria: se a sua paz depende de possuir o outro, você não está amando, está obedecendo ao desejo. Ambos concordam em algo devastador. O sofrimento não prova a autenticidade do amor. Pode provar a profundidade da necessidade. Observe o que acontece quando a outra pessoa se distancia. Você sente tristeza pela possível perda de um vínculo real? Ou sente que algo dentro de você vacila? Se o que vacila é o seu valor, a sua estabilidade, o seu senso de ser suficiente, então o problema não é a relação. O problema é estrutural. Fromm chama isso de amor imaturo. Eu amo você porque preciso de você. Nessa fórmula, o outro cumpre uma função psicológica, é suporte, é regulador, é espelho. Schopenhauer iria mais longe. Diria que mesmo quando você acredita precisar por amor, o que está atuando é a vontade que não tolera o vazio. O desejo não suporta a ausência. Ele a transforma em obsessão. Sob essa perspectiva, a paixão intensa não é necessariamente um ato livre. Pode ser uma forma sofisticada de dependência. E aqui surge a pergunta que você não poderá evitar. Você está amando ou está tentando não enfrentar o vazio que aparece quando ninguém escolhe você? Se você não sabe sustentar a própria solidão, qualquer relação se transforma em salvação temporária. E quando o outro se torna salvação, deixa de ser pessoa, torna-se função. Isso não é um ataque contra o amor, é uma investigação sobre a sua estrutura. Porque se você não distingue entre amar e precisar, transformará qualquer vínculo em dependência. E se não distingue entre amar e desejar, chamará de profundo aquilo que é apenas intenso. A filosofia não está aqui para consolar você. Está aqui para lhe fazer uma pergunta mais incômoda. Quando você diz, eu amo você, está escolhendo a partir da plenitude? É isso que vamos examinar. Para entender onde começa a dependência, é preciso primeiro compreender o que esses dois filósofos pensam que é o ser humano. Porque, para ambos, o amor não é um episódio isolado. É uma consequência de como o sujeito está estruturado. Fromm parte de uma premissa inquietante. O ser humano é o único animal consciente da própria separação. Ele não está apenas sozinho. Ele sabe que está sozinho. Sabe que é diferente, sabe que pode ser rejeitado. Essa consciência gera angústia. O problema não é romântico,
é existencial. A separação produz uma tensão básica, a necessidade de união. Mas essa união pode ser buscada de duas maneiras. A primeira é regressiva, fundir-se, diluir-se, depender. A segunda é madura, unir-se mantendo a própria individualidade. Aqui surge a primeira fratura. Para Fromm, amar não é perder-se no outro, é relacionar-se a partir de uma identidade já formada. O amor autêntico não elimina a solidão, ele a transforma em conexão sem anular o indivíduo. Se alguém não desenvolveu uma identidade sólida, se não consegue sustentar a própria existência sem confirmação externa constante, então o amor se torna um mecanismo de compensação. Não é união, é simbiose. E a simbiose não é equilíbrio, é dependência recíproca. Schopenhauer observa algo ainda mais radical. Para ele, a raiz do sofrimento não é a separação consciente, mas a vontade. Uma força que atravessa toda a realidade e que se expressa no ser humano como desejo incessante. O indivíduo acredita que ama por razões pessoais, acredita que aquela pessoa é única, excepcional, insubstituível. Mas Schopenhauer suspeita que essa convicção seja uma ilusão produzida pela intensidade do desejo. A vontade precisa se perpetuar e utiliza o indivíduo para isso. Aqui a experiência amorosa muda de significado. Sob a ótica de Fromm, o problema é que amamos a partir da carência psicológica. Sob a ótica de Schopenhauer, o problema é que desejamos por natureza, e o desejo é estruturalmente insaciável. No primeiro caso, o trabalho consiste em desenvolver autonomia. No segundo, em reconhecer a ilusão. Ambos, porém, concordam em desmontar uma crença moderna, a de que o amor é simplesmente autenticidade emocional. Não basta sentir. Para Fromm, sentir não garante que você esteja amando. Você pode sentir intensamente e ainda assim estar usando o outro como suporte da sua identidade. O critério não é a emoção, é a estrutura da relação. Há cuidado, respeito, conhecimento real do outro como um fim em si mesmo? Para Schopenhauer, sentir também não é critério. O desejo pode gerar experiências subjetivamente avassaladoras e ainda assim não ter nada a ver com plenitude. O desejo não promete paz, promete repetição. Isso explica um fenômeno frequente, a euforia inicial e a inquietação que vem depois. Quando o desejo é satisfeito, surge o medo de perdê-lo ou a necessidade de intensificá-lo. Não há descanso, apenas oscilação. Se você olhar com frieza, muitas relações não são sustentadas por amor consciente, mas pelo medo da separação ou pelo desejo de posse. Fromm chamaria isso de medo da individuação plena. Schopenhauer chamaria de vontade contrariada. A pergunta, então, torna-se mais precisa. Quando o outro se distancia e você sente angústia, o que está ameaçado? A relação concreta ou a estabilidade interna que você havia delegado a ela? Se o outro funciona como garantia do seu valor, então a perda não é apenas afetiva, é ontológica no sentido mais básico, afeta a sua sensação de ser alguém. Fromm diria que aí não há amor maduro, há dependência. Se a angústia vem do desejo frustrado, da impossibilidade de possuir ou assegurar o outro, Schopenhauer diria que você está vendo a vontade em ação. Em ambos os casos, a dor não demonstra profundidade moral, demonstra estrutura. E é aqui que o conflito começa a tensionar. O amor é uma possibilidade ética que exige desenvolvimento interior? Ou é a expressão inevitável de uma força que nunca se satisfaz? Se você segue Fromm, o amor pode libertá-lo do isolamento, sem destruir a sua identidade. Se você segue Schopenhauer, o amor está sempre atravessado pela lógica do desejo,
e, portanto, pela insatisfação. Essa tensão não é abstrata, é concreta. Ela define como você interpreta o seu próprio sofrimento. Se você acredita que o amor deve doer porque é intenso, provavelmente está interpretando o desejo como destino. Se você acredita que amar é precisar, provavelmente está confundindo união com dependência. O problema não é sentir muito. O problema é não distinguir que tipo de força está operando quando você sente. E sem essa distinção, qualquer intensidade pode parecer verdade. Até agora, descrevemos dois enquadramentos: o amor como capacidade ética em Fromm e o amor como expressão do desejo em Schopenhauer. Mas o ponto decisivo não está apenas na teoria, e sim em como cada um compreende a relação entre amor e liberdade. Porque é aí que amor e dependência se separam com clareza. Para Fromm, o amor autêntico não reduz a liberdade do sujeito, ele a pressupõe. Só pode amar quem não precisa possuir. Só pode amar quem não transforma o outro em garantia de segurança. Isso implica algo exigente. O amor maduro não elimina a incerteza, não assegura permanência, não promete fusão total. Amar, em seu sentido pleno, é aceitar que o outro é independente, que tem vontade própria, que pode escolher inclusive não permanecer. A dependência, por sua vez, busca eliminar essa incerteza, quer garantias, quer confirmação constante, quer reduzir a liberdade do outro porque não suporta a própria vulnerabilidade. Sob a perspectiva de Fromm, quando alguém tenta controlar, vigiar ou se assegurar afetivamente, não está expressando um amor mais profundo, mas medo. E o medo, quando estrutura uma relação, transforma-a em vínculo de necessidade. Schopenhauer analisa a liberdade por outro ângulo. Para ele, a vontade não é livre em sentido pleno. O sujeito está atravessado por impulsos que não escolhe. O desejo aparece antes da decisão racional. Isso significa que mesmo quando alguém acredita amar livremente, pode estar agindo sob a pressão de uma força que o arrasta. A sensação de inevitabilidade, não consigo evitar sentir isso, não é prova de autenticidade. É sinal de que o desejo assumiu o controle. Aqui se abre uma diferença fundamental. Fromm acredita que o amor pode ser um ato consciente, que afirma a própria liberdade e a do outro. Schopenhauer acredita que o desejo corrói essa liberdade por dentro. Sob a ótica de Fromm, a dependência surge quando o sujeito não desenvolveu autonomia suficiente. Sob a ótica de Schopenhauer, a dependência surge porque o próprio desejo é insaciável e tende a transformar o outro em objeto. Mas ambos concordam em algo: a intensidade não é critério suficiente. A dependência costuma ser confundida com profundidade porque gera urgência. A urgência parece importante, parece vital, mas o que é urgente nem sempre é verdadeiro. No amor maduro descrito por Fromm, não há urgência constante. Há estabilidade, há cuidado ativo, há conhecimento progressivo do outro como indivíduo irredutível. Na dinâmica descrita por Schopenhauer, o desejo não busca conhecer, busca apropriar-se, e quando se apropria, perde o interesse ou teme a perda. Em ambos os casos, a tranquilidade não aparece. A diferença pode ser formulada assim: o amor maduro reconhece a alteridade do outro. A dependência tenta absorvê-la. O desejo quer assegurar-se dela. Se a relação se torna o lugar onde você tenta neutralizar a incerteza de existir, então não está exercendo liberdade, está fugindo dela. Fromm afirmaria que o amor verdadeiro não elimina a solidão estrutural do ser humano, ele a transcende sem negá-la. Amar é aceitar que somos seres separados, que escolhem se unir. Schopenhauer lembraria que essa união é atravessada pela vontade e que, enquanto o desejo dominar, a paz será provisória. Aqui o conflito se torna mais sutil. Não se trata apenas de saber se você precisa do outro.
trata-se de como você reage à independência dele. Você consegue aceitar que o outro não lhe pertence? Consegue tolerar que ele tenha seus próprios espaços, decisões, até mesmo ambiguidades? Ou precisa controlar, confirmar, assegurar? Sob a perspectiva de Fromm, a incapacidade de tolerar a liberdade do outro é sinal de amor imaturo. Sob a de Schopenhauer, é o desejo tentando garantir sua própria satisfação. Em ambos os casos, a dependência aparece quando a relação deixa de ser encontro e se transforma em estratégia de segurança. E aqui surge uma distinção decisiva que ainda não formulamos claramente. O amor, em sentido forte, não elimina o risco. A dependência tenta suprimi-lo. Se você precisa que o outro esteja constantemente disponível para se sentir estável, não está amando a liberdade dele. Está tentando neutralizar a sua própria insegurança. Se o desejo o leva a interpretar cada gesto como ameaça ou promessa, você está dentro de uma lógica que não conhece descanso. A questão já não é sentimental, é estrutural. Sua relação amplia a sua capacidade de ser ou a estreita até transformá-la em vigilância permanente. Fromm diria que o amor autêntico fortalece a identidade. Schopenhauer diria que o desejo a agita e a mantém em tensão. Ambos obrigam a revisar uma ideia confortável, a de que o amor verdadeiro se mede pela intensidade do que se sente. Talvez o critério não seja o quanto arde, mas o quanto liberta. Até aqui confrontamos dois diagnósticos, mas há um ponto em que a discussão se torna mais incômoda: a idealização. Porque a dependência nem sempre se apresenta como necessidade evidente. Muitas vezes ela se disfarça de admiração absoluta, da convicção de ter encontrado algo único. Schopenhauer é particularmente incisivo aqui. Ele sustenta que o enamoramento é acompanhado por uma ilusão necessária. O indivíduo não apenas deseja, está convencido de que seu desejo é racional, profundo e singular. Acredita que aquela pessoa concreta é insubstituível. Sem essa convicção, o impulso perderia a força. A intensidade exige uma narrativa. Não basta sentir atração, é preciso justificá-la, construir a ideia de destino, transformar o outro em alguém excepcional. Sob essa perspectiva, a idealização não é um erro acidental, é parte do mecanismo. O desejo precisa elevar o objeto para se legitimar. Fromm não negaria que exista idealização, mas a interpretaria de outra maneira. Para ele, idealizar é uma forma de não conhecer, e não conhecer é incompatível com amar. Amar implica ver o outro como ele é, não como eu preciso que ele seja. Implica aceitar limites, contradições, humanidade concreta. A idealização é uma forma de projeção, colocar no outro aquilo que se espera receber. E aqui surge uma diferença crucial entre amor e dependência. A dependência precisa que o outro se encaixe na imagem que sustenta a relação. Se a realidade contradiz essa imagem, surge a frustração ou a tentativa de corrigir o outro. O amor, ao contrário, não exige perfeição, exige reconhecimento. Schopenhauer diria que a idealização é funcional. O desejo exagera virtudes, minimiza defeitos, constrói uma narrativa que o justifique. Mas uma vez satisfeito ou confrontado com a realidade, o véu pode cair, e então surge a desilusão. Essa oscilação, idealização e desencanto, não é para ele uma anomalia moral, é uma consequência estrutural. Fromm interpretaria essa mesma oscilação como incapacidade de amar de modo maduro, porque amar exige estabilidade interior, exige não transformar o outro em salvação nem em decepção absoluta. A pergunta, então, não é se você idealiza alguma vez, é se consegue sustentar o vínculo quando a idealização cai. Quando o outro deixa de ser extraordinário e começa a ser simplesmente humano, permanece o respeito, permanece o cuidado, permanece a decisão.
Se o que desaparece é o interesse, talvez não fosse amor. Talvez fosse fascinação alimentada pelo desejo. Aqui a dependência se revela com clareza. A dependência precisa de intensidade contínua, precisa de confirmação constante, precisa que o outro encarne uma função: admirar, validar, sustentar. O amor maduro, no sentido de Fromm, não se sustenta na exaltação permanente. Sustenta-se na prática, em atos repetidos de cuidado e responsabilidade, em uma decisão que não depende exclusivamente da emoção do momento. Schopenhauer, mais pessimista, advertiria que até mesmo essa prática é atravessada pela vontade, mas reconheceria algo. Quando o desejo perde seu caráter obsessivo, a relação muda de natureza, deixa de ser perseguição e pode tornar-se convivência. O que está em jogo aqui é a diferença entre intensidade e profundidade. A intensidade pode ser imediata, transbordante, absorvente. A profundidade exige tempo, conhecimento, estabilidade. A dependência costuma alimentar-se de intensidade. A intensidade produz a ilusão de significado, mas nem toda intensidade é significativa. Se você observar suas próprias relações passadas, talvez encontre um padrão. Uma fase inicial de exaltação, seguida de inquietação, seguida de tentativa de assegurar, seguida de medo. Sob a ótica de Schopenhauer, isso é o ciclo do desejo. Sob a ótica de Fromm, isso é amor imaturo, incapaz de sustentar-se sem fusão. Em ambos os casos, a idealização desempenha um papel central, porque permite que a necessidade seja percebida como verdade. A pergunta decisiva não é se aquela pessoa era extraordinária, é se você precisava que ela fosse para justificar o que sentia. Se o vínculo só se sustenta enquanto o outro corresponde a uma imagem ideal, então não se trata de amor como reconhecimento do ser, mas de amor como construção mental. E quando essa construção se racha, a dependência se revela. O amor, se é maduro, não precisa transformar o outro em mito. A dependência, sim. Você está amando uma pessoa concreta, com limites reais, ou está sustentando uma imagem que protege a sua necessidade? Essa distinção não é romântica, é estrutural. Porque enquanto o outro for imagem, será frágil. E quando a imagem se romper, o que restará não será a perda do amor, mas a exposição da dependência. O exame começa aí. Até agora falamos de identidade, de desejo e de idealização, mas há um ponto ainda mais delicado: o sofrimento. Porque culturalmente associamos sofrimento à autenticidade. Quanto mais dói, mais verdadeiro parece. Quanto mais difícil é soltar, mais profundo acreditamos que seja. Nem Fromm, nem Schopenhauer aceitariam esse critério. Para Fromm, o amor maduro não elimina o conflito nem a tristeza, mas não destrói a estabilidade interior. Não transforma cada gesto do outro em julgamento sobre o próprio valor. Quando a identidade é sólida, a relação não é o único pilar. Schopenhauer, por sua vez, não fala de fragilidade psicológica, ele fala da própria natureza do querer. Para ele, todo querer implica carência, e toda carência é sofrimento. O desejo, por definição, é tensão em direção a algo que não se tem. Mesmo quando o objeto é alcançado, a satisfação é breve. Depois surge o medo de perdê-lo ou o tédio. A vontade não descansa. Sob essa ótica, o sofrimento não é sinal de erro individual. É parte constitutiva do desejo. Aqui aparece uma diferença crucial. Fromm acredita que o amor pode reduzir o sofrimento se estiver baseado na autonomia e no reconhecimento mútuo. Schopenhauer acredita que o sofrimento é inescapável da dinâmica do desejo e que o amor romântico é uma de suas expressões mais intensas.
No entanto, ambos desmontam a ideia de que a dor é garantia de profundidade moral. Se você sofre porque o outro não responde exatamente como espera, Fromm perguntaria: que parte da sua identidade depende dessa resposta? Se você sofre porque não pode possuir ou assegurar o outro, Schopenhauer diria que você está dentro da lógica do desejo insatisfeito. Em nenhum dos dois casos, o sofrimento demonstra grandeza amorosa, demonstra estrutura. Aqui convém parar. A dor que você experimenta quando alguém se afasta é dor pela perda de uma relação valiosa ou é angústia diante da perda de uma fonte de estabilidade. Se a ausência do outro provoca desorientação total, então o vínculo estava funcionando como sustentação principal. Fromm diria que isso não é amor pleno, é dependência afetiva. Se a ausência provoca obsessão por recuperar o que foi perdido, por restaurar a intensidade, Schopenhauer diria que você está vendo a vontade frustrada. Em ambas as análises, o sofrimento é explicado sem recorrer ao romantismo. A dependência tende a dramatizar a dor. Ela a transforma em prova de autenticidade. Mas, sob uma perspectiva filosófica, a dor pode ser simplesmente o sintoma de ter colocado peso excessivo sobre o vínculo. O amor maduro, por sua vez, não nega a possibilidade de perda. Ele a reconhece como parte da condição humana. E precisamente por isso, não transforma o outro na única fonte de sentido. Aqui surge outra distinção decisiva. O sofrimento que nasce do amor pode ser triste, mas não desintegra. O sofrimento que nasce da dependência ameaça a própria identidade. A diferença não está na intensidade, mas na estabilidade que permanece quando o outro não está. Schopenhauer seria cético quanto à possibilidade de uma paz completa no amor, mas mesmo dentro de sua perspectiva, há graus. Não é a mesma coisa estar dominado pelo desejo ou observá-lo com certa distância. Fromm confia que essa distância pode transformar-se em maturidade. O que ambos convidam a questionar é a equação automática entre dor e verdade. Se você acredita que quanto mais sofre, mais ama, então está confundindo tensão com profundidade. A pergunta que começa a se delinear é mais exigente. Sua relação amplia a sua capacidade de ser ou a reduz a uma luta constante contra a perda? Porque se o amor se transforma em um campo permanente de ameaça, já não é encontro, é batalha contra o vazio. E é aí que dependência e desejo se entrelaçam. Percorremos dois caminhos que não se anulam, mas tampouco se reconciliam facilmente. Fromm sustenta que o amor é uma possibilidade ética. Schopenhauer sustenta que o amor é uma manifestação do desejo. Um acredita na maturidade, o outro desmascara a ilusão. A tensão não é teórica, é existencial. Se Fromm tem razão, o problema não é o amor, mas a nossa imaturidade. O trabalho consistiria em desenvolver autonomia, identidade, capacidade de estar só sem desmoronar. Amar seria então uma atividade consciente, cuidar sem possuir, vincular-se sem absorver, escolher sem necessidade desesperada. Se Schopenhauer tem razão, o problema é mais profundo. O desejo nunca descansa. O enamoramento intenso seria a forma mais sofisticada de uma força que promete plenitude, mas produz oscilação, euforia, medo, habituação, novo desejo. Em ambos os casos, algo se rompe na narrativa romântica habitual. Não basta sentir muito, não basta sofrer intensamente, não basta acreditar que desta vez é diferente. A pergunta decisiva não é o quanto você ama, é o que está operando quando você ama. Se o outro é condição para que você se sinta alguém, Fromm diria que você está na dependência. Se o outro é objeto que acalma uma tensão interna que reaparece repetidamente, Schopenhauer diria que você está na lógica do desejo. Mas aqui surge uma possibilidade mais inquietante. Talvez as duas coisas possam coexistir.
Talvez aquilo que você chama de amor esteja atravessado ao mesmo tempo pela aspiração ética de uma união consciente e pela força irracional do desejo. Talvez o conflito não seja escolher entre Fromm ou Schopenhauer, mas reconhecer que amar implica mover-se nessa tensão. O problema começa quando você não distingue, quando chama de amor profundo aquilo que é medo da separação, quando chama de destino aquilo que é impulso, quando chama de intensidade aquilo que é incapacidade de sustentar o vazio. A dependência não se apresenta como fraqueza evidente, apresenta-se como paixão. O desejo não se apresenta como impulso cego, apresenta-se como verdade absoluta. Por isso, o exame é difícil. Fromm exige algo incômodo, desenvolver uma identidade que não dependa de ser escolhida. Amar a partir da plenitude, não da carência. Isso implica aceitar que o outro não é salvação, que pode ir embora, que não lhe pertence. Schopenhauer exige algo diferente, mas igualmente duro. Reconhecer que o desejo não é garantia de sentido, que a intensidade não prova a autenticidade, que o impulso que você sente pode ser uma força que o arrasta, mais do que o liberta. Ambos, em última instância, obrigam você a olhar para dentro. Não para se perguntar se aquela pessoa é a adequada, mas para se perguntar que tipo de sujeito você é quando se vincula. Você consegue estar só sem sentir que o seu valor diminui? Consegue aceitar a liberdade do outro sem transformá-la em ameaça? Consegue observar o desejo sem confundi-lo automaticamente com verdade? Se a resposta for não, a relação pode facilmente se transformar em dependência, mesmo que a emoção seja genuína. O amor, em seu sentido forte, não elimina o vazio estrutural do ser humano, não suprime a solidão radical de existir, mas pode transformá-la em vínculo sem negar a diferença. A dependência, ao contrário, tenta apagar essa diferença, busca fusão, busca segurança absoluta e, quando não a obtém, interpreta a tensão como prova de profundidade. Schopenhauer diria que essa tensão é inerente ao querer. Fromm diria que essa tensão revela falta de maturidade. A conclusão não é tranquilizadora. Não há garantia de que o que você sente seja amor autêntico. Tampouco há garantia de que seja possível eliminar completamente o desejo da equação. Mas há sim uma distinção possível. Você pode examinar a estrutura. Pode perguntar a si mesmo se o seu vínculo amplia a sua liberdade ou a reduz, se fortalece a sua identidade ou a torna dependente, se o outro é um fim em si mesmo ou uma função da sua estabilidade. O amor não se mede pela intensidade do incêndio, mas pela solidez que permanece quando a emoção oscila. Talvez amar não seja deixar de desejar, nem deixar de sentir intensidade. Talvez amar seja aceitar que o outro não é a sua solução. Se essa ideia o incomoda, é um bom sinal, porque a filosofia não está aqui para proteger suas ilusões. Está aqui para mostrar a estrutura que a sustenta. A pergunta final não é se você ama, é se está disposto a distinguir entre amar e precisar. E essa distinção, uma vez percebida, já não pode ser ignorada.